A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, porque nós precisamos de fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a dele. Ele só está esperando nós fazer a nossa parte para que as promessas dele, ele possa cumprir com as promessas dele. Porque nós temos como é que eu posso falar? 3 atos que nós precisamos de entender e praticar. Primeiro ato, irmão, é o batismo. O segundo ato é as bênçãos. E o terceiro é a justiça. E os três estão juntos. A justiça, junto com as bênçãos. Se você é digno das bênçãos, a justiça vai entrar e vai dizer que você é abençoado. Se você não é digno das bênçãos, a justiça vai entrar em ação e vai tirar a bênção de você. E o batismo, aliás, a graça, não, batismo, a graça. Jesus está fazendo tudo de graça. Mas se você nós não for digno da graça, a justiça também entra e elimina, aliás, e remove a graça da nossa vida e vamos passar a sofrer as consequências. Então, isso, irmãos, é uma situação que nós temos que entender, porque as coisas, irmãos, estão se esclarecendo de uma forma tão tremenda que é só mesmo quem se dedica à palavra que começa a se revelar os mistérios e os segredos que tem em cada palavra. E Jesus começa a mostrar, o Espírito Santo, os anjos começam a mostrar as coisas, a gente começa a sentir a gente sente na alma, irmãos, as situações do mundo. E a gente fica muito triste, a gente quer ajudar, quer fazer as coisas, mas há uma situação que impede. E é a incredulidade do ser humano. Por essa razão, irmãos, eu convido vocês para compartilhar, dar o joinha, ajudar esse ministério, irmãos. Não seja omisso. Não seja tímido. Comenta esse canal para outras pessoas. Se não é do teu interesse, não é o teu estilo de pregação, de ouvir o ministério, a maneira que eu estou pregando, mas alguém vai se interessar e vai aceitar o jeito que eu estou pregando. E o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando. Porque eu não posso fazer coisa que não é de mim. Eu tenho que fazer aquilo que é de mim. Jesus escolheu eu desse jeito e me ordenou pregar desse jeito e ensinar desse jeito. E ele sabe que eu sou fiel a ele e eu não faço nada, não inspiro que está fora daqui, ó. Porque tudo que eu falo para vocês eu provo. Está escrito aqui. Que vem lá da ordem, lá de cima, não é daqui, não é de mim. Porque eu não posso mudar nada. Eu fui chamado para pregar o Evangelho de Jesus, não a minha vontade. E eu estou dizendo para vocês, a minha alma chora de ver a displicência das pessoas, a situação que os pastores, que se dizem pastores, os dirigentes de igreja estão conduzindo o pessoal que estão com ele lá. O que ele está oferecendo, como que ele cuida desse povo, é totalmente fora da palavra, irmãos. Oração ao contrário. Não sai daquela porta, daquela casa, das 4 paredes para ir atender as pessoas lá fora. E é isso, irmãos, que eu fico triste com isso, porque Jesus veio e eu quero trabalhar,
Mas Jesus mesmo me consola, não tem como. As pessoas não deixam trabalhar. Eu não aceito. Eles não aceitam o Evangelho do Senhor Jesus, eles querem viver na lei. Porque a lei é mais fácil, não tem responsabilidade. Só fica contando história do que aconteceu, que os outros aconteceu, que os outros falaram, que os outros escreveram. Mas você não, os profetas lá tudo escreveram, mas ele não tem responsabilidade, ele não quer ouvir a palavra do Senhor Jesus, porque ataca, geralmente vai direto de encontro com a gente. Aí coloca a gente em xeque-mate a palavra. Ou você quer, se você quer salvação, tem que mudar. Ou se você quer ir para o inferno, continua do jeito que está. A palavra é isso. Você é livre. Nós somos livres para escolher o que nós quiser. Só que Jesus não quer que todo mundo se perca. Por isso, só no livro de João, capítulo 6 de João, ele fala 4 vezes, e eu ressuscitarei no último dia. Ele quer que todos se salvem, porque tudo que ele passou lá na cruz, o sofrimento que ele teve, foi tudo por amor a nós. Por isso ele veio para salvar o mundo, ele não veio para condenar. E ele vai voltar para levar os dele, os que estiveram com ele. Mas ainda Jesus ainda tem paciência, ainda está falando lá em Mateus 24. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E é isso aí pesa, irmão, na palavra do Senhor. É tristeza, irmão, é muito triste. Porque nós, irmãos, eu não sei como é que vai ser lá no céu, mas segundo o que está escrito, quem estiver lá no reino do céu, lá no paraíso com Abraão, vai ver quem estiver lá no inferno aguardando julgamento. Já pensou se você deixou de falar para uma pessoa ou pregar a palavra do Senhor e aquela pessoa foi para o inferno e você também vai se encontrar lá? Ou se você vai para o inferno, né, para a condenação, e ele se salva por meio de outra pessoa, ele se salva. Aí você vai ver aquela pessoa lá no reino, lá no paraíso, e você lá no inferno queimando de chama. Você vai falar, poxa, aquele cara está lá salvo, eu não falei nada para ele, agora eu não falei, agora estou aqui. É triste, irmãos. Analisa bem isso aí. Quem morrer no pecado não vai ter salvação. O tempo de se salvar, de se transformar, de se remover dos seus pecados e se purificar deles é agora. Que o tempo está passando depressa que ninguém está percebendo. Porque está escrito também lá em Mateus 24 que por causa dos escolhidos, Deus está abreviando os tempos. Veja que terrível coisa que vai vir. Que está vindo por aí. Quando chegar a tribulação, vai ser triste, vai ser lamentável que as pessoas que estiverem na incredulidade, rejeitar Jesus, não vai ter proteção nenhuma. Aí não adianta mais você lamentar, não adianta pedir para morrer, não vou morrer. A morte vai fugir, está escrito. E eu sigo rigorosamente o que está escrito. E graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, pela graça dele, eu estou tendo condições de me manter nesse ritmo. E o que ele fala para mim, eu fico triste, porque eu falo para as pessoas, então nem aí, nem aí. Mas aí tem uma palavra, uma orientação, um versículo que Jesus deixou, que me consola. Está lá escrito em Marcos 16, 15. Então, por essa palavra, eu me animo a continuar pregando, ensinando, orientando e me colocando à disposição das pessoas que querem ajuda espiritual e física. Marcos 16, 15, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a
toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Já está condenado. Tímido, ele não entra no reino dos céus. Idólatra também não entra. Pega o livro de Apocalipse e veja lá 21, 8. Entenderam? Está escrito, os idólatras, os incrédulos, todo esse povo aí não herdarão o reino de Deus. E é por isso que Jesus ordenou, levantou homens e mulheres para pregar a palavra, para ensinar, para orientar, porque nem todos têm. Aqui, ó, vou ler aqui para vocês, quem é tímido, você não prega a palavra, não fala de Jesus, não indica esse canal para outras pessoas e não comenta. Olha que está escrito aqui, 21, 8. No 7 ele está colocando à disposição. Deus não gosta de gente fraco, omisso, derrotado. Ele não é isso que ele quer, porque lá ele quer homem valente, corajoso, para lutar com Jesus, ser o exército de Jesus. No 7, Deus está se colocando à disposição disso. Ao que vencer, ou tem outra tradução aqui, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ao vencedor, você vence a timidez, você vence a preguiça, você vence o comodismo, você vence a preguiça de você deixar, não vai falar com ninguém, você vence isso aí, você vai e fala, você vai e ajuda, você vai e indica esse canal para outras pessoas, comenta, e você está fazendo a sua parte, isso você domina, você vence. Mas do 8 para os maus feitores, preguiçosos, os omissos, os idólatras, os tímidos. Diz aqui, ó, quanto, porém, aos covardes, olha, covardes, você está sendo um covarde de você deixar de falar as coisas depois, vai pesar para você depois. Quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos assassinos, e aos imorais, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, no lago que está queimando, no lago, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Covardia também não entra no reino do céu, irmão. Lá só entra vencedor. O cara que tem fé, tem determinação, esse vence, esse é o que vai vencer. Quem vencer aqui no mundo vai herdar o reino dos céus. Quem se perder no mundo vai cair lá no lago de fogo. Essa é a justiça de Deus, irmãos e irmãs. Eu falo isso com toda a convicção, com toda a diligência, porque está escrito e eles me revelam isso de madrugada nas minhas orações. Eu levanto, hoje eu não consegui dormir. Ontem eu fui lá na igreja, estava fazendo esse projeto, tem uma situação lá, e eu fiquei a noite inteira, sabe, acordado, não consegui dormir, orando, estudando a palavra e analisando aquilo que foi tratado lá na igreja ontem, e tudo. E o que aconteceu? E eu não sabia por que eu não consegui dormir. E hoje, agora, eu estou sabendo, porque eu cheguei da igreja agora há pouco.
E eu fiquei sabendo por que não, ficou tudo aquilo, todos aqueles avisos, todas aquelas coisas que estavam acontecendo comigo, estavam me incomodando demais aquela situação da igreja ontem. Por isso, irmãos, que eu me alegro com o Senhor Jesus, porque Ele não me deixa me enganar, ninguém me engana. Porque está errado, você vem à tona, você me mostra tudo. Por quê, irmãos? Porque eu não nego, eu não me recuso a pregar a palavra, eu não me recuso a falar de Jesus para outras pessoas, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Ele foi tudo criado por Ele, por meio dele e para Ele. E Ele assumiu agora. Por isso está escrito lá em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Entenderam, irmãos? Se ele recebeu o poder sobre toda a carne, quem se salvará se ele estiver com ele? É pergunta, irmão, é questionamento. E o que mais entristece, você vai visitar esses ministérios, esses vários cultos por aí, você volta de lá arrasado, porque você vê a palavra do Senhor Jesus, que não está sendo o evangelho do Senhor Jesus verdadeiro, a igreja do Senhor Jesus está totalmente desnorteada da palavra, dos ensinamentos, da orientação. Não se tem mais pastor ungido de Deus, revestido com o poder de Deus, cheio de Espírito Santo, não tem mais. Já não prega o evangelho do Senhor Jesus, a conta história. A história não edifica a igreja. O nosso presente vai ser revelado lá no futuro. Porque o futuro depende do nosso presente. E se você está jogando tudo, está lá no passado, você está daqui para trás, você está regredindo. Agora, quando você foca lá na frente, você vai estar evoluindo. E a maioria disso aqui só fica Isaías, Jeremias, Naamã, Eliseu, essa coisa toda, é Davi, sabe? É Naamã, o leproso lá, é tudo só isso aqui não edifica a igreja. E tem pastor que já vive, teve um pastor que falou, o meu ídolo era Salomão. E aonde que fica Jesus na vida dele? E diz que era pastor, que estava abrindo igreja. Mas ele está colocando Salomão como cabeça da igreja. Não Jesus. Caiu fora, virou a zero. O cara se fechou ali e se mandou. Engravidou uma mulher ali, ó. Deixou ela grávida e se mandou para o mundo. Tão safado que ele é. O outro falou, eu prego o evangelho do Velho Testamento, eu gosto do Velho Testamento. Então, cara, tá na lei. Eu até vou ler aqui, irmãos. Conferir aqui. Ontem eu li isso aqui. Hoje vou ler de novo. Porque isso aqui, irmãos, é aqui que diz aonde que está o ser humano perdido. Por que que o ser humano, os pastores de hoje não são convertidos, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo e os homens não estão com ele. Ele está fazendo na carne e o diabo está usando ele para manipular as pessoas. Olha aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 6. Ele diz aqui, ó, o qual nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra. O que é letra? A antiga aliança, a lei.
mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eles não estão na carne pura, por isso que não cresce, não cresce cada vez mais. Só existe manipulação. O interesse deles é salva cheia, mordomia. Seu Espírito vivifica. Esse já é um dos sinais, uma prova de que essas igrejas que não crescem, não têm o Espírito Santo, porque não edifica a igreja. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele está destruindo esses pastores, essas igrejolinhas por aí. Porque Jesus não está lá, o Espírito Santo não está lá, ele não faz parte do membro do corpo de Jesus. Pelo que estão fazendo ali. Esse é o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que está desaparecendo, estava desaparecendo, e já desapareceu. Entenderam? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito mais proporção será glorioso o ministério da justiça. Aqui fala tudo, quem pregou isso aqui foi Paulo. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual. Não tem mais glória, que já foi, já acabou. Agora é a glória atual, que é o Jesus, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. E ainda fico lá contando história de Velho Testamento. Eu gosto de Velho Testamento, eu pego o Velho Testamento. Então fica com ele, mano. Vai ficar na lei. A lei é pecado. Quer ver uma coisa que está vendo aqui, ó, irmão? Vamos ler de novo 11. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Teve, o outro teve, agora não tem mais. Tendo, pois, tal esperança, agimos de muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, ou que era transitório. E ele não entende isso, eu não prego isso, porque ele não conhece essa palavra aqui, porque ele não estuda o Evangelho de Seu Jesus. Eles estudam, só ficam lá na lei. Jeremias, Isaías, Davi, Salomão, e eles não conhecem Jesus, não conhecem o caminho da salvação, ficam lá no pecado. Agora veja bem aqui, irmãos, no 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles, olha só aqui, irmão, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. O que é véu? Não é pecado? Quando Jesus morreu lá na cruz, que foi, não houve trevas e não rasgou
o véu que houve a separação da lei antiga com a graça, e o véu ainda está no coração deles, que ainda estão lá daquele lado lá. Na leitura da antiga aliança. Olha só, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi retirado. Ainda não foi retirado. Pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu será removido. Porém, olha só que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu será retirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porque mais claro do que isso aqui, eles estão fazendo isso, não sai da antiga aliança porque eles não querem essa responsabilidade. Porque o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, é responsabilidade total. Se eu quero minha salvação, eu tenho que eliminar os pecados da minha vida. Eu tenho que abrir mão das mordomias do mundo, dos desejos da carne. Eu tenho que sentir vontade, sentir desejo, querer tal coisa, mas eu sei que não vai fazer bem para mim, vai me atrapalhar, vai tirar minha salvação, então eu rejeito ele. É assim que tem que fazer, e eles não querem. Eles não querem responsabilidade. Olha aqui no 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Você viu por que não querem que esses falsos profetas, falsos pastores aí, só ficam enganando vocês, manipulando a igreja deles, o povo que está lá com ele, e eles gostam disso, porque também não querem responsabilidade. E aí é onde dói a alma da gente quando a gente chega nesse conhecimento. A gente sofre, porque não é isso que Jesus quer, não foi para isso que Jesus morreu lá na cruz, não foi para isso que Jesus veio aqui na terra, e não é para isso que Jesus vai vir. Ele vem para levar o povo dele santo, sem mácula, sem ruga, lavado e limpo e purificado. Se você tem interesse de salvação, então sai desse tipo de coisa, não fica ouvindo esses baboseiros, esses caras, mentira, enganação, de ser manipulado por eles. Porque se você não estuda a palavra, tem preguiça de estudar a palavra, você também vai ser manipulado, ser enganado, e você cúmplice com ele, porque você está aceitando o que ele está fazendo. É o que está escrito lá em Romanos 1:18, aliás, 32. Não precisa você praticar o pecado. Basta você provar quem pratica que você está cometendo o mesmo pecado. Está sendo condenado igual a ele, do mesmo jeito. Entenderam, irmãos? Então fica com você essa mensagem e que Deus abençoe a todos.